Ora, sejam bem-vindos ao 26º Teatralidades. E se bem se lembram, a semana passada eu prometi que iríamos retomar a regularidade habitual, pois tínhamos feito uma pausa muito grande, eu estava com saudades e agora estamos a tratar de recuperar o tempo perdido. E assim sendo, não vou perder mais tempo com estas conversas e vou diretamente ao assunto. Lembram-se que eu contei uma história que de alguma maneira me expunha e que era uma história que eu considero que faz parte do teatro, à minha dimensão e do universo ao qual eu pertenço. Hoje vou contar algumas histórias que aprendi muito recentemente sobre um teatro, sobre uma altura, uma época histórica em que eu era uma criança, tinha 6 anos, ainda nem sequer 6 anos tinha 5 anos e pouco, estava prestes a fazer 6 anos, e que, se não me fosse contada, obviamente, eu não poderia estar aqui a partilhar. E estas histórias que eu vou aqui contar, 2 ou 3, muito breves, muito curtas, aprendi-as na última semana e meia, 2 semanas, porque elas têm a ver com o 25 de Abril. E com o teatro que era feito, ou que foi feito durante o 25 de Abril, porque o 25 de Abril, na verdade, não foi apenas um dia, ao contrário daquilo que possamos pensar, não foi apenas uma data, foi um momento em que houve uma transformação, e a transformação, se calhar, ainda hoje não se concretizou. Continua em evolução, e o teatro, a cultura, basta pensar o projeto de alfabetização desenvolvido na altura e que levou a que se invertesse uma situação em que havia quase tanta gente que não sabia ler como aquela que sabia ler. E hoje, felizmente, todos nós sabemos ler. E para além da cultura, do ponto de vista do ensino, da aprendizagem, também as artes evoluíram e tudo isso, felizmente. Mas por 2 motivos essenciais. Primeiro, porque foi o 25 de Abril e as televisões, ou algumas televisões, não vou dizer quais, tiveram cuidado de falar um pouco sobre toda essa transformação social, que é isso que é o 25 de Abril. É uma revolução, sim, é um facto. Ao contrário daquilo que pensamos, houve sangue, houve mortes, sim, é um facto. Não foram apenas flores, não eram as flores que habitavam os carregadores das armas, foram as flores que tomaram conta dos canos das armas, felizmente, e isso permitiu que não houvesse um maior derramamento de sangue. Isso simbolizou o facto de ter sido uma revolução sem grandes massacres, mas com mortes, mas com mártires, com vítimas, e que não podemos branquear. Dito isto, as televisões falaram sobre isto, e também o Varazim Teatro fez, na sua programação, teve cuidado, como eu disse a semana passada, de programar para o dia 4 de maio, para o sábado passado, no Garrett, um espetáculo que falava exatamente, era um espetáculo documental, de teatro popular no sentido de não que seja um teatro para massas, mas um teatro que fala para o povo, um teatro que fala do povo, um teatro feito daquilo que são os feitos do povo. E que se reportava a uma trilogia e a esta época histórica do 25 de Abril. Então, muito rapidamente, todos nós sabíamos que mesmo antes do 25 de Abril, o teatro, como as artes, foram fundamentais para alguma informação que ia chegando e ia passando às pessoas. Por isso, a censura, o lápis azul era tão incisivo, quer sobre as peças de teatro, quer sobre as notícias dos jornais, quer sobre os livros. Toda a expressão artística estava sujeita à censura. Porquê? Porque a expressão artística é, de facto, uma arma de comunicação fantástica que pode levar à consciencialização do coletivo, e por isso
o sistema não estava distraído e procurava ser assertivo naquilo que possibilitava que se passasse ou que não se passasse. Muitas vezes erravam porque também não eram pessoas muito bem formadas, muito informadas, muito cultas e facilmente também eram enganadas. Graças a Deus, diria alguém que não eu. Agora sim, passa às histórias. Então, destas histórias, a peça que nós programámos tem também o teatro dentro do teatro e conta algumas histórias de teatro. A seguir ao 25 de Abril, houve o MFA, criou um movimento, criou um projeto de dinamização cultural, tal como o da alfabetização, e a certa altura as companhias de teatro que existiam na altura, não eram muitas, mas aquelas que existiram e que foram convidadas a participar, passaram por situações realmente inesperadas. E então eu vou contar só 2 ou 3 delas. Uma vez uma companhia de teatro mandou o rider técnico para um local onde iria fazer um espetáculo, em que tinha que dizer as características do palco. Então disseram, o palco tem que ter 10 metros ou 6 metros por 10 de largo e 3 ou 5 de fundo, não interessa. Então eles ouviram 6 metros de altura, a largura e a profundidade. E quando lá chegou a companhia, de repente, puseram-se em cima do palco e viram que o povo estava abaixo de si 6 metros. Porque a falta de conhecimento daquilo que era um palco não permitiu distinguir a altura do palco em relação ao chão, ou a altura, que é aquilo que se falava, do palco até à teia, para que o cenário pudesse caber, para que houvesse altura suficiente para montar o cenário. E o que eles fizeram? Puseram o palco a 6 metros da altura do chão. O povo cá em baixo e eles lá em cima. Que é uma situação que é caricata, embora não pareça. Numa outra altura, logo a seguir ao 25 de Abril, 2 dias depois, 3 dias depois, numa apresentação, o teatro, os artistas são todos muito emotivos e muito práticos e muito rápidos, então criaram espetáculos que antes estavam censurados e que tinham partes que tinham sido cortadas, mas que, tendo-se dado a Revolução, deixou de haver a censura e eles pegaram nas partes que tinham sido cortadas e incluíram. E num determinado espetáculo, o espetáculo estava a decorrer e via-se uns faróis de um carro que chegava de fora, ou via-se o motor do carro que chegava de fora, e saíam 2 indivíduos e entravam em cena e identificavam-se como sendo 2 elementos da PIDE e davam ordem de detenção às pessoas que lá estavam por estarem reunidas, que era aquilo que se passava antes do 25 de Abril. Não nos podíamos reunir, não podia haver concentração de pessoas, e então alguém da plateia, quando os indivíduos chegaram, nós somos da DGS, há aqui uma reunião, está toda a gente presa, toca a sair por ordem, e há um elemento que se levanta, consciente de que se tinha dado uma revolução, e manda um soco no ator e começa a bater-lhe, até que ele teve que dizer, calma, pá, isto é só teatro, porque naquela altura as coisas eram vividas com tanta verdade, eram vividas com tanta intensidade que, por momentos, aquela pessoa se esqueceu que estava no teatro e achou que aquilo era mesmo uma tentativa de retroceder no tempo, de voltar atrás no tempo, e genuinamente se manifestou, deu a cara, deu o corpo para lutar por uma democracia que é aquela que permite que agora eu esteja aqui a contar estas histórias e você esteja desse lado sem nenhum tipo de receio a ouvi-las. Eu terei mais histórias para contar, mas como me perdi e me alarguei no tempo, não vos quero roubar mais tempo. Espero que fiquem conscientes de que o teatro está presente em todos os momentos importantes da vida social, das sociedades, e por isso as histórias nunca irão acabar, e para a semana com toda a certeza teremos outras para falar. Bem-ajam, voltem sempre, é um prazer enorme estar aqui convosco.